Bom, boa tarde, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa 14ª aula do minicurso de pré-cálculo. Todo mundo que acompanha presencialmente e também pelo canal no YouTube. Então, hoje a gente vai falar sobre o algoritmo de Brillouin, né? E finalizando com os exercícios sobre polinômios, né? Divisão de polinômios, o cálculo através do algoritmo de Brillouin. Bom, qual é o algoritmo de Brillouin? Então, quando que ele é aplicado a quais casos, né? Então, a gente aplica o algoritmo de Brillouin quando a gente está interessado em dividir um polinômio qualquer pelo polinômio x menos um número, né? X menos b. Então, sempre que o polinômio que a gente quer dividir, né? Então, a gente vai dividir esse por esse. Então, se esse tiver esse formato, a gente pode utilizar esse algoritmo de Brillouin. Então, no que consiste, pessoal? Quando a gente faz a divisão, por exemplo, ó, desse polinômio por esse termo, a gente vai ter como resultado um outro polinômio, certo? E acontece o seguinte, esse polinômio aqui, os coeficientes a gente consegue escrever em termos dos coeficientes do polinômio original e desse número b aqui. De que forma? Olha só, vamos fazer a distributiva aqui, ó, o produto desses polinômios aqui, para a gente poder observar isso. Então, se eu faço, ó, por exemplo, quando a gente fizer aqui, ó, x vezes qn x elevado a n, qual que é a multiplicação desses dois aqui? Então, a gente conserva a base, que é o x, e soma os expoentes, não é? Então, aqui, esse vezes esse vai ficar qn vezes x elevado a n mais 1, certo? Depois, se eu multiplico este por este, o que a gente vai ficar aqui? A gente vai obter x vezes qn menos 1, x elevado a n menos 1. Então, mesma base, o mesmo x. A gente pode somar aqui os expoentes. n menos 1 mais 1, n. Então, a gente ficaria com qn menos 1, né? qn menos 1, que é um número, vezes x elevado a n. E assim por diante, né? Se a gente ir distribuindo esse x, a única diferença é que ele vai aumentar 1 na potência de x, né? Porque a gente está aumentando uma cópia de x aqui. Mas o que acontece também quando a gente distribui aqui o b? Quando a gente distribui o b, ó, menos b vezes qn x elevado a n. Então, vai ficar menos b qn x elevado a n. Depois, vamos só andar mais um aqui, ó, x vezes esse aqui, ó. A gente vai obter, então, qn menos 2, x elevado a n menos 2, mais 1. Então, n menos 1. b vezes esse aqui. Quanto que vai dar? Vai ficar menos, né? Porque menos com mais, menos. b vezes qn menos 1. Então, b, qn menos 1, x elevado a n menos 1. E assim por diante, não é? Até os últimos termos, né? Os últimos termos, o que vai acontecer? Detalhe, pessoal. Quando a gente faz essa divisão aqui, nada garante que o resto é zero, certo? Pode ser que eu tenha algum resto aqui. Então, além disso, ainda faltou um mais r, um resto, quando a gente faz a divisão. Tá? Então, se eu divido esse polinômio por esse polinômio, a gente obtém um polinômio no quociente e mais um resto, né? Beleza. E aí a gente continua aí fazendo essas distributivas. O que a gente vai obter de grau 1? Como que a gente obtém grau 1? Note que se eu multiplicar esse por esse, a gente tem grau 2, né? Porque aqui tem um x e aqui tem um x. Então, grau 1 vai ser esse vezes esse. Então, vai ser mais Q0x. Ou, então, esse vezes esse, né? Então, menos b Q1x. E o termo constante, como vai ser? Vai ser o constante desse vezes o constante desse. Então, menos b Q0. Bom, por que eu estou fazendo tudo isso? Porque quando a gente decompõe de um lado, está vendo que de um lado é um polinômio, do outro lado é outro polinômio, não é? Quando que a gente tem a igualdade de dois polinômios? Quando os coeficientes
correspondentes às mesmas potências de x são iguais. Né? Por exemplo, x² menos x não tem como ele ser igual a x² mais x. Por quê? Porque o coeficiente que acompanha x de um lado é -1 e do outro lado é 1. Só seriam iguais se os coeficientes de cada potência de x fossem iguais. Beleza? O que significa isso? Qual é o coeficiente de potência x elevado a n mais 1, que é a maior potência que aparece aqui? É só esse, não é? A única forma de obter x elevado a n mais 1 é esse x elevado a n vezes esse x. Então, é esse cara. Tá, do outro lado do igual, quem que acompanha x elevado a n mais 1? Não tem, né? Tá vendo que não tem? Não aparece x elevado a n mais 1? Não aparece, não é? Ele só começa do n para baixo. No n mais 1 não tem. Se não tem, significa que o coeficiente é 0. Se o coeficiente é 0, então significa que esse primeiro carinha aqui tem que ser 0. Então, quer dizer que ali está extra. Esse q elevado a qn aqui, ó, não precisa dele. Por que não precisa, professor? Porque, pensa só, tá vendo que eu tenho um polinômio de grau n? Se eu divido por um polinômio de grau 1, tem que reduzir o grau, não é? Porque grau n dividido por grau 1 tem que dar grau n menos 1. Tem que diminuir ali. Então, por isso que não dá para aparecer um x elevado a n ali. Tá? Elimina esse termo. Tá. Agora, de grau n, quais são os termos que aparecem de grau n? Esse carinha aqui e esse aqui, certo? Quem aparece de grau n do lado de lá? Esse aqui. Beleza? Então, significa que do lado de cá eu vou ter qn menos 1 menos bqn, que é o que acompanha, tá vendo? Eu tirei o x elevado a n em evidência. Esse é o termo que acompanha x elevado a n do lado de cá. E do lado de cá? O a elevado a n. Então, quer dizer que essas duas coisas são iguais, certo? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso isolar o termo aqui. Mas quem é esse qn? O qn a gente não falou que é 0? Então, esse termo aqui é 0. Eu não tenho ele. Então, quer dizer que esse qn menos 1 tem que ser o próprio an, onde a gente obtém a primeira igualdade aqui. Ó. Deixa eu tirar esse cursor. A primeira igualdade, o qn menos 1 tem que ser igual a an. Depois, se a gente observar os de grau n menos 1, a gente tem esse termo e esse termo. Então, quer dizer que qn menos 2 menos bqn menos 1 tem que ser igual a quem? Quem que acompanha x elevado a n menos 1 do outro lado? O an menos 1. Tá, mas eu conheço quem é o qn menos 1. Qn menos 1 não é o an? Então, esse cara aqui não é igual ao próprio an. Então, eu consigo jogar do outro lado e obter que qn menos 2 é an menos 1 mais ban. Olha só. Né? Ou ban ou bqn menos 1, que é a mesma coisa. Né? Da onde a gente obtém essa expressão. E assim por diante. Então, ele só faz ele está fazendo só a distributiva de um lado e comparando com o outro e obtendo essas igualdades. Mas, no final das contas, o que significa esses coeficientes, né? Essas igualdades que a gente obtém aqui? Significa que, ó, quando eu pego um polinômio qualquer, significa que eu conheço esses coeficientes. Esse an, an menos 1, a1 até a 0 são números dados. Esse b também é. E aí a gente quer encontrar qual que é o resultado dessa divisão. Encontrar o resultado dessa divisão é encontrar esses coeficientes qn's aí. E como que a gente encontra? Fazendo essa ideia. Note, como que a gente obtém o primeiro? Bom, o primeiro é igual ao primeiro desse polinômio. Ah, então eu já conheço. Qual é o segundo? O segundo, você pega esse número, multiplica pelo primeiro e soma com o próximo. Depois, o terceiro. O terceiro, você pega o anterior, multiplica por b e soma com o próximo. Esse algoritmo é chamado algoritmo de Brillouin-Ruffini. Claro que na teoria aqui, vocês devem estar boiando aí para saber o que acontece aí na teoria. Mas vocês vão ver no exemplo prático como isso é muito prático. E o que a gente faz nessas igualdades aqui é a continha realmente que é feita no algoritmo de Brillouin-Ruffini.
Na verdade, tem. Então, por exemplo, se você já sabe que é uma raiz, então você consegue já dividir. Então, você tem o polinômio e você tem esse b. Você só quer descobrir isso. O algoritmo de Brillouin funciona para saber qual é o resultado da divisão sem precisar usar o algoritmo das chaves lá que a gente estava fazendo antes. Então, é uma alternativa, desde que o polinômio que está nas chaves seja dessa forma, x menos um número. Porque se ele for qualquer outra forma, aí já não dá para usar o algoritmo de Brillouin. O algoritmo de Brillouin só vale quando o polinômio que eu estou dividindo ali, estou fazendo a divisão, for da forma x menos b. Se for x quadrado ou alguma coisa, não dá para fazer. Aí você tem que usar o algoritmo das chaves, lá, igual a gente fez na aula passada. Vamos ver um exemplo para entender isso tudo? Vamos ver, ó. Supõe que eu quero dividir esse polinômio de grau 5, então 6x à quinta menos 29x à quarta, mais 27x ao cubo, mais 27x quadrado, menos 29x, mais 6, eu quero dividir por x mais 1. Quanto será que é o resultado? Para saber o resultado, tá, poderia fazer lá pelo algoritmo das chaves. Mas vamos usar a ideia do Brillouin. Então, qual que é a ideia desse algoritmo de Brillouin aí? A ideia é o seguinte, você vai fazer uma tabela, eu já vou fazer o algoritmo, uma tabelinha já direto, tá? Então, a tabelinha é a seguinte, ó. Então, a gente vai fazer aqui, ó, vai separar uma parte reservada para aquele número b. Quem é o b? O b é esse cara aqui, ó. Note que na teoria aqui foi x menos b, não é? Então, quem é o b aqui nesse nosso caso? Menos 1, porque é x menos 1, para dar o mais 1 aqui, certo? Entenderam por que o menos 1? Tá. Então, é esse cara que é o menos 1, que é o bzinho que a gente vai testar. Aí, nessa primeira linha aqui do algoritmo de Brillouin, a gente vai colocar os coeficientes do polinômio que está sendo dividido. Então, o coeficiente desse polinômio p aqui, ó, de cada um. Sempre do grau maior para o menor. E se não tiver alguma potência ali no meio, então significa que o coeficiente é 0. Não posso esquecer, tá? Então, por exemplo, qual que é o maior grau desse polinômio? 5. Então, aqui tem 5, 4, 3, 2, 1 e 0, certinho. Mas se não tivesse algum, significa que o coeficiente é 0. Então, você vai colocar 0 lá na hora de colocar aquele número, tá? Então, vamos lá. Do polinômio de grau 5, então eu tenho o coeficiente é 6. Próximo coeficiente. Do x à quarta. Quem que acompanha x à quarta? Menos 29. Então, vou pular um espacinho, menos 29. Do x ao cubo, 27. Então, pula um espacinho, 27. Do x ao quadrado, 27. Então, pula mais um espacinho, coloca o coeficiente. Do x, menos 29. E do termo constante, 6. Entenderam a construção? Agora vocês vão ver a dinâmica. Como que a gente faz para fazer esse algoritmo? A gente vai descer o primeiro coeficiente, repete embaixo. Então, você desce ele aqui. E aí, você vai fazer sempre com relação a esse valor, esse bzinho. Então, você vai multiplicar por esse e soma no próximo. Certo? Então, 6 vezes menos 1, menos 6, menos 29, menos 35. Ok? Vou fazer o mesmo processo. Menos 35 vezes menos 1. 35. Mais 27. Trinta e cinco, 55, 62, 62. Vezes menos 1. Menos 62. Mais 27. 62 vezes menos 1, menos 62, mais 27, menos 35. Menos 35 vezes menos 1, mais 35, menos 29, 6. 6 vezes menos 1, menos 6, mais 6, 0. Significa o que aqui? Que o resto foi 0 na divisão. Essa última casinha aqui é sempre o resto.
Lembra lá no algoritmo aqui que a gente acabou de ver? A última é o resto. Então, cada uma dessas casinhas aqui são os números que apareceram aqui. Significa o quê? Que quando você faz aquela divisão, qual é o resultado da divisão? 6x quarta, porque tem que cair um grau, não está dividindo por um polinômio de grau 1. Se eu pegar um polinômio de grau 5 e dividir por um polinômio de grau 1, a gente obtém um polinômio de grau 4. Então, 6x quarta menos 35, x ao cubo, mais 62x ao quadrado, menos 35, x mais 6. Essa é a resposta da divisão. Ok? E o resto é zero. E aí, se você quer fazer uma divisão só, beleza. Então, aqui, o que você comprovou? Que o menos 1 é raiz desse polinômio aí de grau 5. Por que é raiz? Porque você conseguiu fazer a divisão e deu resto zero. Então, essa é uma verificação para conseguir mostrar ali que é uma raiz. Beleza? Então, vamos conferir aí. Então, aí usando aquele esquema do anterior que a gente fez, né? Usando ali cada esqueminha, né? Que, na verdade, resulta nesse mesmo aí, tá? Aqui só tem um errinho de digitação que é 62, tá? Apareceu 32 aí. Beleza. Dúvidas? Perguntas? Vamos então para os exercícios? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Encontre as raízes desse polinômio de grau 3. X ao cubo menos 2x quadrado menos x mais 2. Ok? Então, a gente vai achar as raízes desse polinômio de grau 3, desse polinômio de grau 2, e depois a gente vai simplificar. Alguém lembra desse polinômio? Exatamente, estava na prova, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui as raízes deles, né? Então, vamos usar o algoritmo de Brillo-Ruffini aí para achar essas raízes. Por quê, pessoal? Bom, como eu já comentei em aula, né, comentei antes também na aula passada, se eu sei que um número é raiz de um polinômio, significa então que eu consigo dividir aquele polinômio por x menos a raiz, não é? Então, quer dizer que eu consigo usar o método, o algoritmo de Brillo-Ruffini para achar a solução, né? O quociente. Então, dá para usar até na prova lá, né? Então, exercício 1. Então, vamos montar aí. Eu quero achar as raízes, certo? Então, por enquanto, eu não consigo usar o Brillo-Ruffini sem saber uma raiz, ok? Aí a gente viu um teorema que dizia assim, ó, se ele tiver uma raiz inteira, então tem que ser um dos divisores do coeficiente constante. Qual que é o constante desse polinômio P? 2. Quais são os divisores de 2? 2, 1 e também os negativos. Menos 2, menos 1. Né? Então, se a gente verificar aqui, ó, então, quais são os divisores de 2, que é o coeficiente constante? É mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Tá. Estou fazendo primeiro para o P. Tá? Depois a gente vê o Q ali. Então, vamos verificar. Quanto que vale P de 1, P de menos 1, o P de 2 e o P de menos 2. Então, substitui ali o x por 1. Substituir por 1, qualquer potência de x vai dar 1. Então, vai ficar 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, que é 1, menos 1 mais 2. 1 menos 2, menos 1. Menos 1, menos 2, mais 2, 0. Zerou, né? Então, pronto, já na primeira a gente já acertou uma raiz. Né? Porque o que é raiz? Não é zerar o polinômio? Então, achamos uma raiz. Sabemos que 1 é raiz. Vamos ver se tem outra raiz inteira. Vamos substituir agora por menos 1. Quanto que é menos 1 ao cubo?
menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo, vezes menos 2, menos 2. Com o menos 1 que eu já tinha do primeiro, menos 3. Guarda o menos 3 aí. Menos 1, mais 1. Menos 3 mais 1, menos 2 mais 2, 0. Significa, então, que o menos 1 também é raiz. Ok? Próximo, o 2. Agora vamos ter que anotar, né? Senão a gente não vai lembrar de cabeça, né? 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, vezes menos 2, menos 8. Menos 2, mais 2. Quanto dá isso? 0, outra raiz. Depois, o menos 2. Menos 2 ao cubo, menos 8. Menos 2 ao quadrado, 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 2, mais 2, mais 2. Quanto que dá aqui? Menos 12, né? Então, não é raiz. De fato, né? A gente já tinha achado 3. Se eu tenho um polinômio de grau 3, ele tem, no máximo, 3 raízes. Não tem como ter mais, né? Então, a gente já achou as raízes, né? Só fazendo esse processo, eu não preciso nem fazer Brillouin-Ruffini, porque eu já achei as 3. Se eu não tivesse achado, eu teria que pegar, então, fazer a divisão por x menos uma raiz, depois por x menos a outra raiz, e ver o que sobrava, né? Para achar as raízes ali. Mas como eu já achei as 3, então significa que as raízes de P, então logo, as raízes de P de x são 1, menos 1 e 2. Certo? Significa o quê? Que eu consigo reescrever o polinômio P de x como sendo A. Então, a gente nunca pode esquecer o A, que é o coeficiente que acompanha a maior potência. Qual que é o coeficiente que acompanha a maior potência ali do P? 1. Porque qual que é a maior potência de P? X ao cubo. Quem que está na frente do x ao cubo? O 1. Então, o A é igual a 1. Então, vai ser esse 1 aí, vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz, x menos a outra raiz. X menos 1, x menos menos 1, x mais 1 e x menos 2. Ok? Então, quer dizer que o P pode ser fatorado dessa maneira aqui, ó, através das raízes. Ok? E o Q? Bom, a gente viu que se o polinômio tem uma raiz inteira, então tem que ser um dos divisores da sua constante. Qual que é a constante de Q aqui? Menos 1. Quais são os divisores de menos 1? 1 e menos 1. Substitui o x aqui por 1. Dá quanto? Dá 0. Substitui por menos 1. Dá 0. São as duas raízes. Pronto. Então, você já achou as duas raízes, né? Então, o Q de x, então, você pode fazer isso ou você pode também lembrar que aqui a gente tem o quê? A diferença de quadrados, não é? Porque o 1 é 1 ao quadrado. Então, como é a diferença de quadrados, vai ser x menos 1 vezes x mais 1. Qual que é a raiz desse? 1. E desse? Menos 1. Exatamente. Beleza? Tá, então como a gente já sabe aqui, a gente pode fazer o quê? Simplificar. A gente pode simplificar aquela expressão ali, que foi que apareceu na prova, né? No cálculo de limites, né? Na prova da turma da Civil. Então, se eu tenho aí x ao cubo menos 2x² menos x mais 2 sobre x ao quadrado menos 1. Bom, se a gente já fatorou, então esse de cima se escreve como x menos 1 vezes x mais 1 vezes x menos 2, certo? E o de baixo se escreve como x menos 1 vezes x mais 1. Não é? Não foi isso que a gente ganhou aqui com essa ideia? Então, olha só. Eu tenho x menos 1 multiplicando em cima e dividindo embaixo. Posso cortar.
Tenho também o x mais 1, em cima e embaixo. Então, posso cortar. Ou seja, esse polinômio ali, ele é igual ao polinômio x menos 2, que foi o que sobrou. Então, a gente consegue simplificar aquele polinômio por x menos 2. Então, se você faz uma coisa dessa lá naquele exercício lá, fica o limite de x menos 2. Vocês lembram? X tendia a 1 ou menos 1? A 1, né? Então, agora, 1 menos 2 menos 1. É a resposta lá daquele limite da prova. Beleza? Entenderam a ideia? Então, se o polinômio, o que a gente usou nesse exercício? Usou aquele teorema que a gente viu na aula passada. Se o polinômio tem uma raiz inteira, ou seja, um número que zera o polinômio e pertence aos números inteiros, então tem que ser um divisor do termo constante. Então, é só você listar quem são os divisores daquele termo constante. Aquelas opções são as opções de raízes inteiras. Então, se ele tiver uma raiz inteira, tem que estar lá naquela lista. Beleza? Próximo exercício. Encontre todos os zeros, ou seja, todas as raízes inteiras desse polinômio. Olha só, a gente vai fatorar, vai achar a raiz de um polinômio de grau 6. Vocês imaginavam fazer uma coisa dessa? Né? Lá no curso de cálculo, a gente fala, a gente vai achar a raiz de um polinômio de grau 1, do polinômio de grau 2 no máximo, né? E fala ainda um pouquinho de grau 3, bem pouco, né? Agora imagina grau 6. Agora a gente vai ver como aquele teorema que a gente viu na aula passada é tão vantajoso aqui. Né? Vamos lá. Como que a gente pode usar essa ideia aí? Então, olha só. Esse polinômio, qual que é o termo constante? É o menos 21. Quais são os divisores de menos 21? O 1 e menos 1 sempre é, né? 3 e 7. Mais algum? Ele mesmo. Mais ou menos 21. Só. Então, as opções são mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 7 e mais ou menos 21. Então, se ele tiver raiz inteira, tem que ser uma dessas opções. Ok? Vamos testar, então, agora o valor da função em cada um deles. Se eu testar e der 0, significa que, com certeza, é raiz. Então, vamos lá. Quanto vale P de 1, P de menos 1? Então, vamos lá. P de 1, pessoal, significa que eu vou substituir o x por 1, mas todos vão ser 1 elevado a um número, não é? Quanto que é 1 elevado a um número? 1. Então, significa que você vai somar os coeficientes. Então, vamos somar os coeficientes. Qual o coeficiente de x à sexta? 1. Mais 5. Menos 16. Dá menos 10. Menos 15. Menos 25. Menos 12. Menos 37. Menos 38. Menos 75. Menos 21. Menos 96. Deu zero? Não, então não é raiz. Menos 96, não deu raiz. O menos 1. O menos 1 ele vai intercalar, porque se ele for elevado a uma potência par, vai dar mais 1. Se for elevado a uma potência ímpar, vai dar menos 1. Então, olha só, esse aqui vai dar mais 1. Esse vai trocar o sinal. Esse vai dar positivo, esse vai trocar o sinal. Esse vai dar positivo, esse vai trocar o sinal. E assim por diante. Então, vamos ver como vai ficar. 1 menos 5. Por que menos? Porque grau ímpar vai trocar o sinal. 1 menos 5. Menos 4. Menos 16. Menos 20. Mais 15. Menos 20 mais 15. Menos 5. Menos 12. Menos 17. Mais 38. 21. Menos 21. 0.
Achamos a primeira raiz. Então, sabemos que o menos 1 é 0. E assim por diante, entenderam a ideia? Agora, para facilitar, depois vocês podem conferir lá, se fizemos a conta correta, vamos ter o seguinte. Aí temos P de 3, P de menos 3. O P de 3 também vai dar 0. Depois vocês calculam aqui quanto que vai dar o P de menos 3. Tá? Não vai dar 0. P de 7. P de menos 7. O P de menos 7 vai dar 0. O P de 7 não vai dar 0. Tá? Vocês calculam lá depois. E do 21 também. Tá? 21 também não vai dar 0. E do menos 21 também não vai dar 0. Tá? Ok? Então, significa o quê? Que a gente achou aí quantas raízes? 3 raízes. Esse é um polinômio de que grau? 6. Então, significa que faltou 3, né? Pode ser... O que acontece, pessoal? Quando a gente tem um polinômio de qualquer grau, no grau n, ele vai ter n raízes se a gente olhar nos complexos. Tá? Olhando para os complexos. Mas o que acontece com os complexos? As raízes complexas, né, não reais, elas sempre aparecem aos pares. Então, se eu tenho um número complexo que é a raiz de um polinômio, o seu conjugado, lembra que é trocar o sinal? A mais BI, o conjugado é A menos BI. Então, vai ser raiz também. Tá? Então, as raízes complexas sempre aparecem aos pares. Tá, o que o professor quer dizer com isso? Aqui eu tenho um polinômio de grau 6. Se eu olhar nos complexos, quantas raízes ele tem? 6. Quantas a gente encontrou já? 3. Então, faltou 3, certo? Se ele tiver raiz complexa, tem que ser aos pares. Então, quer dizer que pelo menos uma real a mais tem que ter. Beleza? Que dá para concluir daí. Tá. Mas vamos ver, então, para a gente ter certeza. Tá? Como exercício, ó, encontre todos os zeros inteiros. Não pede para fatorar. Só pede para encontrar os zeros inteiros. A gente já resolveu. Por quê? Porque se ele tiver uma raiz inteira, tem que ser divisor do termo constante. Tem que ser um desses daqui. E aí a gente testou e viu que é esses 3. Mas eu poderia fatorar, usa Brillo-Ruffini, e a gente consegue aí dividir por x mais 1, dividir por x menos 3, e depois dividir por x mais 7. Aí você vai achar o polinômio de grau 3 final ali, que é o que vai ter duas raízes complexas e uma real não inteira. Tá? Então, só um extra aí, porque não é o exercício o que o exercício está pedindo. O exercício está pedindo apenas encontre as raízes inteiras. Para encontrar as raízes inteiras, basta testar os divisores do termo constante. Né? Então, o termo constante é menos 1, testamos aí. Então, concluímos, portanto, as raízes inteiras são menos 1, 3 e menos 7. Entenderam, pessoal? Dúvidas, perguntas? Então, o que a gente está usando é aquele teorema da aula passada, né? Que se eu tenho uma raiz inteira, então ela tem que ser divisor do termo constante. Próximo exercício. X mais 3, ele é fator do polinômio x à sétima mais 2187. É ou não? Né? Pensa só, perguntar se um polinômio é fator do outro, o que significa dizer isso? Significa que se eu pegar esse cara e dividir por esse, tem que dar resto zero. Mas o que significa que pegar esse e dividir por esse e dar resto zero? Significa que quem é raiz? O menos 3. Então, quer dizer que o menos 3 é raiz desse aqui. Será que é? Se for raiz desse aqui, então a resposta é positiva. Esse cara é fator desse.
Agora, se o menos 3 não for raiz desse, então isso não vai acontecer. Entenderam? Então, um polinômio de grau 1, ele só é fator de outro polinômio se eles têm a mesma raiz. Isso. Então, eu vou ter aí menos 3 elevado à sétima. Quanto que dá isso? Tem que ter, né? Levou a sétima ali, né? Tem que ser na calculadora, né? Diga. Como? O número? Como assim? Como é polinômio de grau 1 aqui, aí beleza, né? Então, é uma raiz só. Né? Se for grau 2, aí você tem que... As duas raízes, esse aqui tem que ter as duas raízes. Tá? Se for grau 3, tem que ter as 3 raízes. E assim por diante. Né? Porque tem que ser um fator, significa que você consegue escrever esse como sendo esse vezes alguém. Então, se zera esse, tem que zerar esse. Porque aí vai ficar 0 vezes outra coisa. 0 vezes outra coisa é 0. Ok? Então, se eu pegar aí menos 3 e elevar a sétima, isso vai dar menos, porque é uma potência ímpar, né? Então, menos 3 elevado a sétima vai dar um número negativo, que é menos 2.187. Exatamente aquele ali. Né? Então, a resposta é sim, né? Resposta da terceira aí, sim. Por quê? Porque é fator. Né? Então, sim. Pois x igual a menos 3 é raiz de x à sétima mais 2.187. Ok? Porque se é raiz, lembra que eu falei já nas aulas lá anteriores e na aula passada do minicurso de pré-cálculo? Se eu tenho que um número é raiz, então significa que x menos a raiz divide esse polinômio, não é? X menos essa raiz, x menos menos 3 é x mais 3. Então, x mais 3 divide esse cara. Significa isso? Significa que x mais 3 é um fator desse cara. Ok? Dúvidas? Perguntas? Claro que a gente poderia brincar ali, né? Se é fator, então, usando o Brillouin-Ruffini, quanto que dá a divisão? Qual que é o polinômio resultante nessa divisão? Então, vocês podem brincar depois ali. Faz o algoritmo de Brillouin-Ruffini e vê quanto que dá a divisão. Só não vou fazer aqui, porque senão a gente não anda para frente, né? A gente vai deixar para usar no próximo exercício. Tá? 4. Mostre que não há nenhum racional positivo que exceda o seu cubo por 1. O que significa isso? Né? O que ele quer dizer? Ele, né? Então, olha só. Então, exercício 4A. Não existe, então, vamos ver o que ele está falando aí. Não existe nenhum racional positivo, então vamos chamar esse racional de x. Não existe nenhum racional positivo que exceda o seu cubo. Então, se eu pegar exceda, significa o quê? Ser maior, ser acima, não é? Então, se eu pegar um x e subtrair o seu cubo, isso não pode ser igual a 1. Ou seja, significa dizer que não tem nenhum racional que é a solução dessa equação. É isso que ele está querendo dizer. Não existe nenhum racional que exceda o seu cubo por uma unidade. Se eu pegar o número racional menos o seu cubo, não pode ser igual a 1. Beleza? É isso que ele está falando. Então, mostrar que não existe significa mostrar que esse polinômio aí não tem raiz racional. Não é? Que nenhum racional vai satisfazer aquela igualdade. Para mostrar isso, olha só. Joga tudo para o mesmo lado aqui. Ó. Eu vou ficar, então, com... A caneta está falhando. Jogando aqui tudo para o mesmo lado, a gente vai ficar, então... Vamos colocar o termo maior para o menor. Então, menos x ao cubo, mais x, passo 1 para o lado de cá, menos 1 igual a 0. Certo? Então, eu quero achar um x, né, mostrar que não tem nenhum x racional que satisfaz essa igualdade. Ok? Bom, a gente viu um teorema, além daquele que dizia quem eram as raízes inteiras, a gente viu um teorema que dizia sobre as raízes racionais. Né? Então, a gente viu que uma raiz, um número racional,
ele vai ser raiz desse polinômio se o de cima tinha que dividir quem? E agora, né? Vamos voltar ali para ver? Olha só. Aqui, ó. O A, que é o de cima, tem que ser um divisor do termo constante. E o B, que é o de baixo, um divisor do termo dominante. Então, quer dizer que esse de cima aqui tem que ser um divisor do termo constante. Qual que é o termo constante desse polinômio? Menos 1. Quais são os divisores de menos 1? Mais ou menos 1. Certo? Essa caneta aqui tá nos finalmente, né? Mais ou menos 1, certo? E o B, ele tem que ser um divisor do termo dominante. O que é o termo dominante? É o termo que acompanha a maior potência de x. Qual a maior potência de x ali? X ao cubo. Quem é que acompanha ela? O menos 1. Então, quais são os divisores de menos 1? Mais ou menos 1. Então, quer dizer que o A só pode ser mais ou menos 1 e o B só pode ser mais ou menos 1. Então, quais são as opções para A sobre B? 1 ou menos 1. Mais ou menos 1. Certo? Então, se ele tiver uma raiz racional, tem que ser mais ou menos 1. Vamos verificar, então. Quanto que dá aqui se eu aplicar o 1 positivo? Então, vai ficar menos 1, mais 1, menos 1. Que dá quanto? Menos 1, que não é 0. E se eu colocar no lugar do x agora o menos 1? Menos 1 ao cubo, menos 1, com menos na frente, 1 positivo. Menos 1, que dá menos 1. Ou seja, a gente concluiu que nem o menos 1, nem o mais 1 são raízes desse polinômio. Então, se ele tivesse, pelo teorema, por aquele item do teorema, se ele tivesse uma raiz racional, tinha que satisfazer, tinha que ser uma dessas. Ou seja, tinha que ser mais ou menos 1. Mas nenhum dos dois é raiz. Então, ele não tem raiz racional. Então, não tem como ter um racional aqui que zere isso. Então, logo, menos x ao cubo mais x menos 1 não tem raiz racional. Certo? Entenderam a ideia? Né? Então, usamos esse teorema aqui. Bom, vou passar a lista aí. Okay. Então, assinem aí para a gente continuar. Letra B. Existe algum real que excede o seu cubo por 1? Ou seja, é a mesma pergunta, só que agora real. Se existe algum número real. E a resposta é sim. Por quê? Esse polinômio aqui é um polinômio de que grau? 3. Quantas raízes ele tem? 3 nos complexos. Mas, como eu disse, se ele tem alguma raiz complexa, o conjugado também é. Então, as raízes complexas aparecem aos pares. Então, quer dizer que sobra pelo menos uma real. Então, todo polinômio de grau 3, a gente tem certeza que ele tem pelo menos uma raiz real. Por quê? Porque as outras duas podem ser complexas. As 3 ao mesmo tempo não podem ser complexas, porque as raízes complexas aparecem aos pares. Ok? Essa que é a ideia aí. Né? Dá para a gente responder esse exercício realmente falando dessa maneira. Dúvidas? Perguntas? Vamos para o próximo. Seja p de x igual a x à quinta menos 17x ao cubo mais 20x² mais 12x. Letra A. Encontre todas as raízes de p de x. Bom, o que a gente vai começar? Rumo é zero, né? A primeira observação é, não temos termo constante, não é? Se eu não tenho termo constante, significa que quem é raiz? O zero. Porque se eu trocar o x por zero, eu vou ter 0, 0, 0, 0 multiplicando em todos os termos.
Então, o zero é uma raiz. Tá, se o zero é uma raiz, então eu sei que eu consigo pegar esse polinômio e dividir por x. Né? Então, por Brillo-Ruffini, o que a gente consegue fazer aí? Questão 5. Letra A. Então, vou colocar aqui os coeficientes, né? Então, o grau maior é 5. Quem que acompanha 5? 1. X a quarta. Quem que acompanha x a quarta ali? 0, porque não aparece x a quarta. Quem acompanha x ao cubo? Menos 17. Quem acompanha x ao quadrado? 20. Quem acompanha x? 12. Quem acompanha o constante? 0. Ok? Qual é a raiz que eu estou testando? 0. Tá. Então, olha só o que vai acontecer, né? Então, a gente repete aqui. 1 vezes 0. Mais 0. 0 vezes 0. Mais menos 17. Menos 17 vezes 0. Soma 20. 20 vezes 0. Soma 12. 12 vezes 0. Mais 0. Então, deu o resto 0. Deu para dividir. E qual que é a solução? Então, quer dizer que a gente pode pegar esse polinômio p de x, ele se escreve como x vezes quem? Então, ó, como eu diminuí 1 grau, né, era grau 5, foi para grau 4. Então, vai ficar 1 vezes x à quarta, mais 0 vezes x ao cubo, então não vai ter x ao cubo, menos 17x ao quadrado, mais 20x, mais 12, não é? Basicamente, o que foi feito aqui? A gente tirou um x em evidência. Ó. Se você tirar um x em evidência aqui, você vai obter exatamente aquilo lá. Né? A gente só praticou ali no Brillo-Ruffini, mas a ideia é a mesma. Bom, agora tem que continuar, não é? Eu quero encontrar todas as raízes, não só inteiras, mas todas as raízes. Então, eu vou olhar o quê? Se ele tiver uma raiz inteira, tem que estar entre os divisores de 12. Quais são os divisores? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e mais ou menos 12. É? Beleza? Dúvidas? Perguntas até aqui? Então, temos várias listas ali para poder substituir e testar, não é? Vamos ver. Ó, aí depois vocês podem conferir aí com mais calma na calculadora quanto que vale a função, tá? Esse polinômio aqui, ó, vou chamar esse fator aqui de P1. Por quê? Porque achar as raízes de P, como esse aqui eu já sei que a raiz é 0, é achar as raízes desse, concorda comigo? Porque se 0 é esse, significa que 0 é esse ou 0 é esse, certo? Mas esse único que 0 é o 0. Então, agora, para achar as outras, eu preciso achar as raízes desse P1 aqui. Tá. Então, quanto vale esse P1 de 1? Quanto vale esse P1 de menos 1? Quanto vale esse P1 de 2? E de menos 2? E de 3? E de menos 3? E de 4? E de menos 4? Vou colocar aqui embaixo o último aqui. E de 6? E de menos 6? Né? E assim por diante. Né? E de 12, os finais ali. Mas o 12 não vai ter, vai dar diferente de 0. Então, olha só, se a gente fizer os cálculos aí, o P1 de 1 dá 16. De menos 1 dá menos 24. De 2 dá 0. De menos 2 dá menos 80. De 3 dá 0. De menos 3, menos 120. De 4, 76. De menos 4,
menos 84, de 6, 816, e de menos 6 dá 576. Né? Então, quais são as raízes inteiras desse P1? 2 e 3, que a gente achou aqui. Né? Então, significa que eu consigo simplificar, fatorar. Tá? Se a gente vê os próximos itens, ó, deixa eu só... Opa! Fatora P de x. Então, a gente já está resolvendo aqui junto, tá? Já está achando as raízes e fatorando. Bom, se eu sei que 2 é raiz, significa que eu posso dividir e fatorar por x menos 2. Se eu sei que 3 é raiz, eu posso fatorar por x menos 3. E aí eu posso usar Brillouin para ficar mais rápido, né? Do que usar o processo de chaves lá. Porque eu estou dividindo por polinômio bem naquela forma do algoritmo de Brillouin, que é x menos b. Então, quanto que vai dar aí? Então, ó, vou fazer lá o algoritmo de Brillouin. Note que eu estou fatorando esse aqui, né? Então, eu vou pegar os coeficientes desse. Os coeficientes desse foram esses daqui, né? O 1, 0, menos 17, 20 e 12. Então, ó, o 1, 0, menos 17, 20 e 12. Quais que a gente quer? Quais que vocês querem que eu comece? Com 2 ou com 3? Com 2. Então, você coloca o 2 aqui e faz o processo. Qual é o processo? Repete o primeiro, aí faz esse vezes esse e soma no próximo. 1 vezes 2, mais 0. 2. 2 vezes 2, menos 17. Menos 13. Menos 13 vezes 2, menos 26 mais 20. Menos 6 vezes 2, mais 12, 0. Por que deu 0? Porque a gente sabe que é raiz. Então, a divisão tem que ser exata. O último ali é o resto. Certo? Significa, então, que se eu pegar esse cara aqui, ó, esse P1, e dividir por x menos 2, que polinômio que a gente vai obter? X ao cubo mais 2x² menos 13x menos 6. E eu posso aproveitar aqui e fazer... A gente já não sabe que o 3 é raiz? Eu posso usar o mesmo processo aqui fazendo isso aqui. Ó. Coloca o 3 e faz o algoritmo de Brillouin em cima, no mesmo. A gente já pode ir fatorando mais do que uma vez. Vamos lá, vamos fazer de novo. Então, conservo o primeiro. 1 vezes 3, mais 2, 5. Vezes 3, menos 13, 2. 2 vezes 3, menos 6, que é o resto. P1 de menos 6? Eu só posso fazer com aqueles que zeraram, porque a gente sabe que é raiz. Por 0 dá. É que assim, agora a gente quer achar as raízes do que sobrou. Né? Então, significa o quê? Depois desse processo todo, significa que a gente escreveu o P de x na forma x, que já estava aqui, e esse aqui a gente escreveu x menos 2, que é a primeira raiz, x menos 3, que foi a segunda raiz, e quem que sobrou aqui? Ó, aqui era grau quanto? Grau 4. 3, 2. Então, é x ao quadrado mais 5x mais 2. Olha só, conseguimos fatorar aí. Para a gente terminar essa fatoração, falta fatorar quem? Aquele polinômio de grau 2. Mas como que a gente pode fatorar o polinômio de grau 2? Por Bhaskara. Então, vamos lá. Por Bhaskara, delta é b². 5 vezes 5, 25, menos 4 vezes a, vezes c. Então, vai ficar 25 menos 8, que dá? 17. Ok? Então, quais são as raízes? X é menos b, mais ou menos raiz de 17 sobre 2 vezes a. Note que aqui o 17 é primo, né? Então eu não tenho a raiz do 17, né? Como um número inteiro, né? Um número irracional, na verdade, né?
E aí, então, a gente tem que esse número é um número irracional. Então, as outras raízes são 3 inteiras e as outras 2 irracionais. Então, como ficaria a fatoração final aí? X, x menos 2, x menos 3, x, aí joga o menos aqui fazendo o jogo de sinais. Então, mais 5, se você usar o menos aqui, o mais, quer dizer. E o último, beleza? Entenderam a ideia aqui? Ok? Muito bem. Então, só para a gente finalizar, né? Então, o pessoal que precisa pegar o ônibus ali, depois assistam lá na videoaula, ok? A gente vai... Só falta 2 exercícios aqui, a gente já finaliza, né? E deixa gravado lá, tá? Para a gente finalizar o curso de... né? Aí depois não temos aula, então, semana que vem. Beleza? Então, vamos lá. Bom, próximo exercício. Mostre que x menos y é fator de x elevado a n menos y elevado a n. Para todos os valores inteiros de n. Bom, por que isso acontece, pessoal? Dizer isso aqui é dizer que quem é raiz? O y. E por que o y é raiz? Se você substituir aqui, dá quanto? Vai dar y elevado a n menos y elevado a n, não é? Então, dizer que esse cara é fator desse, como esse aqui zera quando x é igual a y, esse também zerou. Então, ele é fator porque o y é raiz dos dois. Então, é uma forma de justificar. O outro, próximo item. Verificar se x mais y é fator de x elevado a n menos y elevado a n para n par. Por que vai valer para n par? Bom, dizer que isso aqui é fator, quem quiser isso aqui para x? O menos y, não é? Se eu faço o x igual a menos y, isso aqui vai zerar, não é? Então, quer dizer que menos y é raiz desse cara. Se você substituir aqui, vai ser raiz daqui? Depende. Porque se no lugar do x você colocar menos y, vai depender desse n. Se esse n for par, eu vou matar o menos, não é? E aí vai dar y elevado a n menos y elevado a n, vai dar zero. Então, por isso que só vai valer, só vai ser fator se o n for par. Entenderam? Por causa do menos y. E se a gente fizer a mesma coisa aqui, só que ao invés de estar somando, está subtraindo, está somando. Aí vai ser o contrário. O n teria que ser ímpar. Por quê? Quem é a raiz desse cara? O x igual a menos y. Se você substituir aqui, para que isso aqui zere, o menos tem que sair da potência. Mas o menos só sai da potência se a potência for ímpar. Ok? Então, por isso que vale esse caso. Tá? Estou fazendo assim mais por uma ideia geral para depois vocês terem uma ideia final. E por fim, então, para a gente finalizar, o último exercício, ele fala para fatorar esse polinômio de grau 4. Então, vamos verificar aí. A ideia vai ser parecida com essa, né? Vai ser a mesma aí. Né? Então, exercício 7. Bom, a gente sabe que se ele tiver raiz inteira, tem que estar entre os divisores de 21. E a gente já até listou eles aqui, né? Opa, já apaguei aqui, né? Tá. Então, quem são os divisores de 21? Mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 7, né? E mais ou menos 21. Mas esses dificilmente vai ser, tá? A não ser que for x mais 21, x polinômio de grau 1 mesmo, tá? Beleza. Vamos lá. Vamos verificar, então, os valores do polinômio. Então, quanto que p vale no 1, quanto que p vale no menos 1, porque a gente está vendo entre esses daqui quais deles são raiz. Para verificar se é raiz, você joga no polinômio e vê se dá zero. Se der zero é raiz, se não, não é raiz. P de 3, P de menos 3, P de 7 e P de menos 7. Tá. Então, só para a gente poder continuar, verificando aí, a gente vai chegar que o P de 1 dá 36. Substituindo lá no polinômio, dá 36. O de menos 1, menos 24. O de 3 dá 0. O de menos 3,
60. E o de 7 dá 2.520 e o de menos 7 dá 5.460. Então, nesse processo, a gente achou apenas uma raiz, certo? Que foi o 3. Então, sabemos que o 3 é raiz. Se o 3 é raiz, significa então que a gente pode fatorar, né, dividir por x menos 3. Então, fazendo aí Brillouin para a gente achar, com o 3. O que sobra aí? Quais são os coeficientes aí? O maior grau não é 4? Qual que é o coeficiente? 2. Do de grau 3? Menos 5. O de grau 2? Menos 17. O de grau 1? 35. E o constante? 21. Então, vamos lá. Esse é o processo do algoritmo de Brillouin. Repete o primeiro. 2. 2 vezes 3? Menos 5. 1. 1 vezes 3? 3. Menos 17. Menos 14. Menos 14 vezes 3. Bom, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 10, 30. 30 com 14, 44. Certo? Opa, 14 não, 12, né? 3 vezes 4, 12. Então, 42. 42 negativo com 35. Menos 7, não é? Porque 35 mais 5 dá 40 com os 2. Então, menos 7. Menos 7 vezes 3, menos 21 mais 21, 0, que é o resto aí. Então, esses daqui que são os coeficientes. Então, que significa o quê? Que eu posso escrever o polinômio p de x como sendo x menos 3, porque o 3 é raiz, e me sobra, bom, como aqui era grau 4 e eu dividi, diminuiu 1 grau, então grau 3. Então, vai ficar 2x ao cubo mais x quadrado menos 14x menos 7. Então, esse aqui que é o que sobrou. Ok? Tá. Bom, se a gente pensar, quais são agora eu preciso saber as raízes desse, para continuar fatorando, né? Quais são as raízes desse? Se tivesse inteira, tinha que ser os divisores de 7, que é mais ou menos 7 ou mais ou menos 1. Mas a gente viu que o 7 e o 1 não são raízes, não é? Então, ele não vai ter raiz inteira. Então, teria que agora subir para os racionais. Será que ele tem uma raiz racional? Se ele tivesse uma raiz racional, eu teria que o primeiro aqui, o de cima, tem que ser divisor do constante. Então, aqui sobra a opção mais ou menos 1 ou mais ou menos 7, certo? São as opções ali dos divisores de 7. E o de baixo? Quais opções que sobram para ele? Ele tem que ser divisor do coeficiente que acompanha o maior grau. Quem é? O 2. Então, ele tem que ser divisor do 2. Quais são os divisores do 2? Mais ou menos 1 ou mais ou menos 2, certo? Só que você concorda comigo que se embaixo for mais ou menos 1, eu não tenho um número racional? Eu vou ter um número inteiro? Porque se eu tenho qualquer número dividido por 1 ou dividido por menos 1, vai dar um número inteiro, não vai dar uma fração, não é? Então, esse cara aqui a gente pode excluir. Então, o que me sobra? Sobra algumas opções. Mais ou menos 1 sobre 2 ou mais ou menos 7 sobre 2. Concorda? Então, se ele tiver uma raiz racional, tem que ser uma dessas. O que a gente faz? Testa, para ver se dá zero. Se der zero, é raiz. Se não, aí não é raiz. Então, vamos lá. Quanto que é? Vamos chamar esse aqui de P1 de x. Quanto que é P1 de mais ou menos meio? Opa, vamos pôr separado aí. Primeiro de meio e depois de menos meio. Quanto que é P1 de 7 meios e quanto que é P1 de menos 7 meios? Bom, então aí fazendo essas contas, a gente vai chegar que o P1 de meio é menos 13,5. O P1 de menos meio é zero. Opa, achamos uma raiz. O P1 de 7 meios é 42, então não é raiz. E o P1 de menos 7 meios é menos 31,2, também não é raiz. Então, quer dizer que a gente achou uma raiz. Quem é essa raiz? Menos meio. Então, significa que eu consigo dividir por menos meio.
Vamos lá no processo, né? Então, quase. Por que estamos quase? Porque se é polinômio de grau 3 e eu divido mais uma vez, a gente obtém um polinômio de grau 2. Aí por Bhaskara você acha as outras duas. Então vamos lá. Então temos aí menos meio, a raiz. Quais são os coeficientes? 2, 1, menos 14 e menos 7, certo? Vamos aplicar o algoritmo de Brillo-Ruffini aí. Repete o primeiro, 2. 2 vezes menos meio. Então, 2 multiplicando, 2 dividindo, simplifica, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 vezes menos meio, 0. Menos 14, menos 14. Menos 14 vezes menos meio, menos com menos, mais 14 dividido por 2, 7. Menos 7, 0. Então, quer dizer que a gente conseguiu, então, fatorar esse polinômio p de x como sendo x menos 3, x menos menos meio, então x mais meio. E o que sobrou? 2. Aqui não era grau 3, x ao cubo? Aqui é grau 2, então x quadrado. Então, 2x quadrado mais 0x, então não preciso escrever, menos 14. Beleza? E aí, para a gente só finalizar a fatoração, falta fatorar esse cara. Mas quando que esse cara é zero? 2x quadrado menos 14 é igual a zero quando? Isola o x quadrado aqui. Você vai obter, então, passa o menos 14 para cá, então vai ficar 2x quadrado igual a 14. O 2 está multiplicando, passa dividindo, você vai ficar com x quadrado igual a 14 sobre 2, que é 7. Então, quais são os números que satisfazem isso? Para tirar o quadrado, a gente tira a raiz quadrada. Então, x é mais ou menos a raiz quadrada de 7. Ou seja, significa que esse polinômio aqui, você pode escrever como x menos a raiz de 7, x mais a raiz de 7. Terminamos de fatorar esse polinômio. Então, esse polinômio se escreve como x menos 3 vezes x mais meio vezes x menos raiz de 7 vezes x mais raiz de 7. Ou seja, quais são as raízes? 3 menos meio, raiz de 7 e menos raiz de 7. Achamos as 4 raízes desse polinômio. Entenderam a ideia? Então, a gente tem bastante coisa ali que dá para utilizar para a gente destrinchar vários polinômios. E o método de Brillo-Ruffini, a gente consegue fazer essa fatoração de grau em grau muito mais rápido do que fazendo a divisão por polinômios lá, o método das chaves. Beleza? Isso. Só que lembrando sempre que a gente só consegue usar ele se for dividir por um polinômio da forma x menos um número. Se for dividir por um polinômio tipo 2x mais alguém, aí já não dá certo. Se for dividir por um polinômio x ao quadrado mais alguém, também já não dá certo. Aí tem que usar chaves. Mas se for da forma x menos uma raiz, que geralmente aparece dessa forma porque se você quer fatorar sabendo aquela raiz, então isso já te ajuda fazendo o Brillo-Ruffini aqui, já fica muito mais fácil. Beleza? Beleza? Então, finalizamos o nosso mini curso aqui. Espero que vocês tenham gostado e acompanhado até o final. Então, até a próxima.